Então, pessoal, vamos iniciar aí a nossa correção de exercício. E o primeiro exercício, pessoal, ele está na página... Opa, deixa eu trocar de cor aqui a caneta. O primeiro exercício, ele está na página 54, o número de A1. Ok? Então é o seguinte, se o Heitor tá a foto, tá, pessoal, a imagem, mas dá pra gente entender. Diz assim: abaixo estão representados os vetores A, B, C e D. Aqui está o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. Assinale a expressão que é verdadeira. Então vamos lá, pessoal. Na letra A diz o seguinte: A é igual a C? Não, pessoal. O vetor A, eles podem ser do mesmo tamanho, mas eles estão em sentidos o que, pessoal? Estão no mesmo tamanho, estão o que, pessoal? No mesmo, na mesma direção. Estão no mesmo tamanho, na mesma direção, porém, pessoal, ó, os sentidos estão opostos. Então, A, na realidade, é diferente de C. A é igual a menos C. A premissa correta, pessoal, seria essa aqui, ó. A igual menos C. Essa seria a correta. Então, a letra A é falsa. A letra B, pessoal, diz o seguinte: o vetor A é igual ao vetor B, que é igual ao vetor C, que é igual ao vetor D. Pessoal, A a gente já viu que não é igual a C, B não é igual a D, C não é igual a D e A não é igual a B. Ok, pessoal? Então aqui, ó, tudo falso, pessoal. Tudo falso. C. Vamos lá para a letra C. Na letra C, pessoal, ele fala o seguinte: B é igual a C. Então, B é igual a C. Perdão. B é igual a C. O vetor B é igual a C. Não, pessoal, eles têm que direção e sentidos diferentes. Então, na realidade, o vetor B é diferente do vetor C. Ok? Então, também é falsa. E a letra D, pessoal, diz o seguinte: o vetor B é igual ao vetor D. O vetor B é igual ao vetor D. Isso. O vetor B é igual ao vetor D. Não, pessoal, eles têm a mesma direção, que é vertical, mas os sentidos, pessoal, são diferentes. Um está subindo e o outro está... Um está de baixo para cima, outro está de cima para baixo. Então, eles são o quê? Diferentes. Na realidade, reescrevendo ficaria assim, ó. O vetor B é igual menos o vetor D. Ok, pessoal? E por fim, pessoal, a letra E diz o seguinte: o vetor C é diferente do vetor A. Sim, pessoal, o vetor C é diferente do vetor A. Sim. Então, essa aqui é a verdadeira. Então, essa premissa é a letra E. Então, pessoal, ainda na página 54, a questão A2. Ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra três vetores, x, y e z. E está aqui a representação dos vetores. Assinale a relação vetorial correta. Então, uma forma de representar esse diagrama aqui, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, para a gente ligar os vetores é sempre a origem de um com a extremidade
do outro. Ok, pessoal? Origem de um com a extremidade do outro. Deixa eu diminuir essa ponteira aqui, essa ponteira está muito grossa. Então, pessoal, olha aqui. Quem está com a origem de uma extremidade do outro? Então, essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui. Então, é Y, Z, correto? Então, vai ser, ó, origem de Z com a extremidade de Y. Aqui a extremidade de Y. Então, pessoal, vai ser vetor Y mais vetor Z. Ok? Quem é a resultante aqui? A resultante vai ser esse cara aqui, ó. Olha a resultante aqui dele aqui, ó. A resultante é o vetor X. Ok? Então, sempre origem de uma seta, extremidade de outra. Vou até apagar para ficar mais visível. Origem de uma seta, extremidade de outra. Ok? Então, assinar a relação vetorial correta. Então, é Y mais Z dando X. É a alternativa B. Ok, pessoal? Bem tranquila essa questão, hein? Pessoal, página 55, número V2. Olha aqui. Diz o seguinte: no gráfico estão representados 3 vetores, A, B e C. Vetor A, vetor B e vetor C. Indique entre as expressões seguintes qual é a correta. Então, pessoal, vamos montar esse vetor aqui. Ok? Então, lembra que eu falei que extremidade de um com início de outro? Ok? Então, extremidade de um com início do outro. Tá? Então, a gente tem aqui o vetor A. A gente tem o vetor A. E a gente vai botar aqui, vou botar de verde, o vetor B. Ó, pessoal, aqui, ó. O vetor B aqui. Ok? Extremidade de um com o início do outro. E como resultante, a gente tem quem, pessoal? O vetor C. Então, o vetor C vai ser aí o nosso produto, né? A nossa resultante. Então, pessoal, já está configurado aqui o nosso vetor. A gente tem o vetor B, né? A extremidade do vetor B se ligando ao início do vetor A e dando como vetor soma ou vetor resultante igual a C, ao vetor C, né? Eu posso chamar de vetor C, o vetor soma ou vetor resultante é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, vamos olhar isso aqui, vai dar isso aqui, pessoal, ó. Vamos escrever B, vetor B mais vetor A igual o vetor soma, que é o vetor C. Ok? Então, isso aqui, pessoal, aqui é a alternativa. Alternativa A, ó, vetor A mais vetor B, não importa aqui a ordem dos fatores, não altera o produto. Vetor A mais vetor B, dando o vetor C. Então, alternativa A. Ok, pessoal? Tranquilo essa questão, hein? Pessoal, essa é a questão ainda da página 55, número R2, já que é o número da questão aqui. O pessoal diz o seguinte: para o diagrama vetorial abaixo, a única igualdade correta é, então, ele está pedindo a igualdade correta desse diagrama aqui, pessoal. Então, pessoal, vamos analisar. Pessoal, como eu falei com vocês, né? Φ de um, extremidade do outro.
Então aqui a gente percebe que é um vetor soma, né? Correto? A mais C, dando como resultante é uma soma de A, vetor A, com o vetor C, dando como resultante o vetor soma, o vetor B, ok? Então, a gente reescrevendo isso aqui, fica assim, ó, vetor A mais o vetor C, dando como vetor soma o B. Então, a letra correta é a letra B, ó, vetor A mais vetor C, como resultante o vetor B. Então, a letra B, que é a correta. Ok, pessoal? Então, pessoal, agora é a página 57. Página 57, o exercício de A5. Olha aqui. A5. Diz o seguinte: são dados dois vetores, vetor A e vetor B. A e B. Qual alternativa representa corretamente os vetores dados, vetor A e vetor B, e o vetor soma, que é o vetor C? Então, a junção de vetor A com vetor B vai dar um vetor soma. Para resolver esse exercício, a gente usa a regra do paralelograma, pessoal. Então, aqui, ó, vou levantar aqui a folha. Regra, deixa eu botar embaixo, tá muito claro. Regra, paralelograma. Ok, pessoal? Ou a regra da linha poligonal, tá, pessoal? Primeiro a gente precisa transportar o vetor A e o vetor B de forma que as suas origens se coincidem, sem modificar seus módulos nem a sua direção nesse sentido. Ou seja, a gente une um ao outro com as suas origens, tocando as suas origens um no outro, sem modificar a direção e sentido, pessoal. E pela extremidade de cada vetor, a gente vai traçar uma reta, obtendo um paralelograma. O vetor, a ponto que o vetor soma, ele vai ser a diagonal desse paralelograma, com a origem na origem comum, entre o vetor A e o vetor B. Então, pessoal, a gente fazendo de acordo com o que eu acabei de explicar, eu vou pegar, eu tenho a reta de A, que é assim, vetor A, e eu vou pegar o vetor B. Deixa eu pegar ele pegando na linha. Isso. Sim. A. E vou pegar o vetor B. Ok, pessoal? Vetor A e vetor B. Pessoal, quando a gente tem adição de dois vetores formando um ângulo, a gente utiliza a regra do paralelogramo. Então, pessoal, ele quer um vetor C. Então, o vetor C, pessoal, ele vai ficar aqui, ó. Ó. O vetor C aqui aparecendo aqui. É o vetor soma, né? E se a gente dá uma alongada vê se não ficou uma carinha de um paralelogramo. Vou botar mais alto. Ok, pessoal? Esse não ficou certinho. Então, vamos olhar aqui as alternativas, né? Então, a alternativa A já não se encaixa muito no que a gente fez, né? Não se enquadra na nossa questão aqui.
porque as origens elas coincidem. E aqui no vetor A, as origens até coincidem, mas tem que formar o quê? Um paralelogramo, ok? A alternativa B já perdeu, porque a origem aqui, ó, não está se coincidindo. Então, não é a B, é falsa. A questão C, ok. É a questão C. Essa é a certa. A questão D também mudou o sentido e mudou o sentido, então já não é, mudou o sentido. E também a letra E também, porque mudou o sentido, né? Então, pessoal, é a alternativa C. Ok? Porque manteve direção e o mesmo sentido. E as origens coincidem. Ok, pessoal?